chefe. Pronto, começou a gravar, viu? Tranquilo. Faz teu nome aí. Pronto, pessoal. Deixa eu só... Aqui tá todo mundo de máscara ainda, mano. Eu tô sem máscara que a gente tá cada um numa sala para poder tocar o serviço. Mas a gente aqui ainda tá com todo mundo com máscara. Graças a Deus. Para poder evitar surpresas. Deixa eu só localizar aqui o notebook. Vamos ver aqui, tá o notebook. Acho que é esse aqui. Isso. Pronto, tá todo mundo vendo minha tela aí? Sim, não? Tô vendo sim. Beleza. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu refiz aquele nosso dataset da semana passada e a gente vai aproveitar um pouquinho do código que a gente trabalhou, né? Exatamente esse script aqui, ó, que vocês já estão com ele aí. Eu vou puxar aqui algumas partes aqui para a gente reforçar e a gente vai falar um pouquinho agora da parte de pré-processamento, beleza? Deixa eu só acrescentar aqui, fazer um up aqui no código para a gente... Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí, tá? Só puxar aqui o nosso exemplo. Deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa aqui. Tá, depois a gente puxa aqui. Pronto, vamos lá. Fazer o passo a passo de novo, tá? Eu vou carregar aqui o meu arquivo. Eu gerei um novo arquivo de dados faltosos. Deixa ele carregar. Mesmo esquema da semana passada, ó. Eu vou puxar aqui com o read CSV. Lembrando que nesse caso eu estou com meus dados separados por vírgula, né? Então, os decimais, então eu venho aqui, ó, acrescento quem é o meu separador decimal. O dado é para não se confundir, tá, gente? Quando a gente usa o read CSV, a gente tem o decimal, que é o separador de casas decimais, e tem o separator mesmo, que aí ele indica que tipo de caractere especial está separando uma coluna da outra. Desculpa, como o CSV é uma formatação um pouco livre, então eu posso separar as colunas utilizando vírgula, ponto e vírgula, espaço em branco, tabulação, barra invertida. Então, assim, a gente pode definir também o separator, certo? Para dizer qual é o separador de colunas. Então, de novo, sempre a gente tem que saber, dar uma olhadinha antes no conjunto de dados que a gente vai trabalhar, para poder carregar ele corretamente aqui dentro do Pandas. Então, vamos lá, ó. Eu vou novamente instalar aqui a nossa biblioteca MissingNo, que a gente utilizou semana passada. Vou carregar aqui as nossas bibliotecas que a gente precisa utilizar, principalmente o Pandas, tá? Vamos lá agora carregar o nosso dataset. Dá uma olhadinha aqui no cabeçalho, ver como é que ele está. Ó, vocês veem aqui que a gente tem a codificação, né, das colunas numéricas, tudo certinho, e eu já comecei a inserir vários locais aqui com espaços vazios, né, que ele considera como um not a number. Lembrando que o not a number não é apenas espaço vazio,
tá bom? Se, por exemplo, você bota algum caractere especial ou, enfim, um caractere dentro de uma coluna que o Pandas considera como numérica, pelo fato da maioria dos dados serem numéricos, ele pode considerar aquele elemento estranho como not a number, tá? Então, none, not a number, não é só espaço vazio, não é só valor nulo, também são valores diferentes do contexto. Isso é muito comum quando você tem o seu conjunto de dados sendo alimentado por uma instrumentação. Volta e meia pode vir um ruído aí e o preenchimento dos valores ser com alguns caracteres bem diferentes, tá bom? De novo aqui, ó, a gente vai utilizar o nosso missing no, tá? Aquela biblioteca que a gente mostrou semana passada, e vamos gerar um gráfico aqui para ver como é que tá os nossos dados faltosos. Ó, então inserir aí em alguns locais, tá? Mais dados faltosos, e a gente agora vai fazer o pré-processamento de uma outra forma, tá? Eu vou mostrar aqui como é que a gente pode fazer o pré-processamento dos dados faltosos, né, dos missing values, sem ser por remoção. A gente fez a remoção na semana passada, eu vou mostrar aqui o exemplo novamente, só que a gente vai fazer agora com preenchimento. E aí, com o preenchimento, como o Ângelo falou, a gente tem várias formas de preencher os dados faltosos. Eu posso preencher com um valor constante, tá? Mas aí você tem que ter certeza de que valor você vai colocar lá, para não gerar uma informação que não tem correlação com os demais dados. Por exemplo, lá, como ele falou, né, se eu tenho um sensor de temperatura que monitora lá meu processo, e você sabe que durante aquele dia o valor deveria ser constante em 200 graus, então eu posso ir lá e preencher os dados faltosos daquela coluna, por exemplo, com o valor 200, tá? Mas isso é muito dependente do conjunto de dados, de você conhecer o comportamento dos seus dados. Se você não tem esse conhecimento, aí a gente pode fazer o preenchimento de uma maneira um pouco mais inteligente. Então, eu vou mostrar aqui como é que a gente pode preencher utilizando, por exemplo, a média, a moda, tá? Você pode usar a mediana, enfim. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, a gente pode vir aqui, né, verificar o que é que tem de dados faltosos. Então, a gente vê que, a depender do valor, né? Lembrando que aqui é o contrário, tá? Eu estou perguntando quem são os meus dados faltosos, meus not a numbers, tá? Esse método aqui, ele anda casadinho com o dropna. O dropna, a gente quer eliminar os dados faltosos. Esse cara aqui, ele simplesmente verifica se uma dada posição, uma dada célula do teu data frame, se ele está vazio ou não, ou se ele tem um dado não numérico ou não, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente viu que na linha número 4, eu já tenho dados faltosos. Se eu olho para cá, a saída do SNAM, nessa linha 4, ó, aparece o true aqui. Por que está aparecendo o true? Porque eu estou perguntando se essa linha, se esses valores são não numéricos. Se são não numéricos, retorna verdadeiro. O retorno do SNA, se for falso, quer dizer que o dado ali está certinho, beleza? Aqui a gente já tem informação, né, de quantos dados faltosos eu tenho, mas eu posso fazer de outra forma essa quantificação. Como o SNA, ele retorna uma matriz ou um data frame verdadeiro e falso, a gente pode utilizar o comando, né, o método soma, tá, vinculado ao SNAM, para ele me dizer exatamente quantos dados faltosos eu tenho em cada coluna. Como assim? Vocês veem que os tipos de dados aí do SNAM,
ou é verdadeiro ou é falso, né? Ou é true ou false. Do ponto de vista do Pandas, true ou false também pode ser entendido como 0 ou 1, tá? E ele também interpreta em determinados momentos o true e false como 0 ou 1. Então, se é true é 1, se é false é 0. Então, na hora que eu aplico o método soma na saída do SNAN, eu estou exatamente somando. Deixa eu ver aqui. Não tem. Deixa eu verificar aqui se a gente pode fazer de outra forma. Eu tenho o SNAN. Aqui quem sabe passa vergonha ao vivo, né? Deixa eu ver se é a sintaxe. Isso, é a sintaxe. Tá? Então, ó, ele me indicou o seguinte. Tá todo mundo acompanhando aí? Vocês estão caladinhos? Tudo certo aí? Eu tô vendo só a minha tela, não tô vendo vocês. Tudo tranquilo. Beleza. Então, ó, para cada coluna, ele me indica quantos dados faltosos eu tenho. Então, eu tenho 111 dados faltosos da coluna de hipótese ativa gerada, 168 da temperatura média do gerador e assim por diante, tá? Aí, Ângelo falou, né, aquela questão de, apago ou não apago? Como é que eu posso avaliar se vale a pena eliminar as linhas que tenham dados faltosos? A gente pode fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar esse somatório, tá? Que eu acabei de fazer para cada coluna em relação aos dados faltosos e transformar isso em percentual. Como é que eu faço isso? Eu pego esses valores que são obtidos através desse comando aqui, né, desse arranjo de comandos, e divido pelo comprimento do meu data frame, tá? E tudo isso aí multiplicado, né, por 100. Deixa eu fazer aqui direitinho para ficar melhor. Deixa eu ver se ele não vai achar ruim. Isso, tá? O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Não sei se vocês lembram lá atrás, quando começou a trabalhar da programação básica em Python, o comando len, ele calcula o comprimento do meu vetor, certo? Nesse caso aqui, o len aplicado ao data frame, o que é que ele faz? Ele calcula o tamanho das colunas, tá? Porque para o data frame as informações estão dispostas individualmente em colunas. Então, o len pega o tamanho da coluna, de cada coluna do data frame, e retorna isso como um vetor. Quando eu faço a divisão da soma dos valores nulos pelo comprimento do data frame, o que eu tenho aqui é o percentual de valores nulos, ou de valores missing values, né, valores que não são numéricos, tá? Então, multipliquei por 100 aqui para ter o valor diretamente em percentual. Então, percebam, ó, que dependendo da coluna, o percentual de valores não numéricos, né, valores missing values, nesse caso aqui, é bem baixo, ó. Então, é 0,366%, 0,554%, 0,639%, né, ou 64%, arredondando aí. O maiorzinho aí é a coluna rotação média do gerador, que tem 0,94% de valores faltosos. E aí, você pode criar sua própria métrica de avaliar bem. Se a quantidade de dados faltosos for superior a 10% da minha base de dados, eu não vou eliminar, né? Se for abaixo, eu elimino. Então, você pode definir o seu critério aí. Principalmente, como o Ângelo falou, a depender da quantidade de dados que você tem, tá? E a depender também de quão importante é a informação daquela coluna. Eu não sei se eu falei isso para vocês na semana passada, mas a gente reforça aqui. Deixa eu fazer o desenho novamente para a gente entender
esse contexto de quando tirar e quando não tirar os dados, né? Vamos supor que a gente vai trabalhar com um problema de classificação, certo? Se eu tenho um problema de classificação, acho que foi até aqui que eu tinha falado semana passada. Ó, se eu tenho um problema de classificação, tá aqui os meus dados, certo? Dispostos aí em colunas, tudo certinho, e cada linha é uma instância, um indivíduo da minha população. Se de repente o meu problema de classificação, eu tenho aí as classes que representam a resposta que eu quero gerar como meu modelo. Se o percentual de dados faltosos, por exemplo, é 1%, no todo é bem pouquinho, sei lá, esse conjunto aqui só. Só que se por azar isso represente 50% de uma classe rotulada, ferrou, né? Eu não posso simplesmente eliminar todo esse conjunto de dados, porque, embora no todo seja um percentual pequeno, mas para uma classe do meu problema representa 50% dos dados. Ah, Fred, mas isso é comum de acontecer? É muito comum. A gente está tratando, por exemplo, no projeto que a gente está inserido, eu e Ângelo, falhas de um equipamento cuja a ocorrência de falhas é extremamente escassa. Então, eu tenho 10 anos de dados coletados e a máquina, se falhou muito, falhou 10 vezes aí, tiveram 10 ocorrências durante esses 10 anos. Se eu tiver um dado faltoso no momento próximo de quando a falha aconteceu, eu não posso me dar o luxo de apagar toda uma linha de informação do meu conjunto de dados, porque aquilo ali, para mim, é informação vital. É exatamente a informação que representa ali o momento da falha do meu equipamento. Se fosse em qualquer outro dia, eu vou lá e passo a régua. Mas como representa uma classe minoritária, aí eu tenho que fazer essa correção do missing value de uma outra forma, tá? A gente vai voltar nesse assunto de classes desbalanceadas quando a gente começar a falar de problemas de classificação, tá? Inclusive, existem métodos hoje em dia que fazem o balanceamento dessas classes desbalanceadas automaticamente. Porém, se eu tenho os dados faltosos representando uma classe minoritária, eu tenho que tomar muito cuidado. Beleza? Vamos lá voltar para o nosso script. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá. Estão vendo aí o notebook novamente? Então, né? Então, vamos embora. Então, ó, dessa forma aqui, simples, eu consigo identificar qual é o percentual de dados faltosos aí em cada coluna. Eu coloquei poucos casos de dados faltosos em cada coluna, mas vamos supor que isso fosse um valor alto. E aí? E agora? O que é que eu posso fazer? Bem, a gente pode, por exemplo, passar a faca, então utilizar o drop na, certo? E aí, nesse caso aqui, eu estou gerando um data frame, né? Tirando dados faltosos e jogando para um novo data frame. Então, se eu faço esse mesmo código aqui, ó, só que agora em relação ao meu data frame 1, nosso data frame limpo aqui, ó, zerei meus dados faltosos. Só que, poxa, eu não queria perder os dados, porque ali pode ter uma informação rica. Aí a gente pode fazer o quê? Aí eu posso fazer uso do FILNA, tá? Então, com o FILNA, eu não vou eliminar a posição do dado faltoso, eu não vou apagar uma coluna ou uma linha. Eu vou preencher aquele valor usando alguma regra. Por exemplo, aqui, ó,
eu vou usar aqui regra, eu vou pegar o valor médio de cada coluna e vou aplicar naquela região de dado faltoso, tá? Então, na hora que eu faço isso, ó, preenchi. Aqui, normalmente, são algumas informações de warning, tá? Depende muito de como a gente usa o comando. Aí o Colab, por exemplo, ou o próprio Panda já diz, olha, a maneira como você está usando é uma maneira depreciada. No futuro, utilize, né, outra forma de executar o comando. Mas aqui não é erros, não tem nada a ver com o erro, tá? Então, pode ver se vocês vão se deparar com algumas informações de warning, mas não se preocupem, não vai gerar uma falha. É só indicando que, ó, como atualizou o Pandas, por exemplo, próxima vez faça desse jeito. Só isso. Então, vamos tentar verificar agora aqui, ó, como é que ficou o nosso novo data frame preenchido com valores de média, né? Deixa eu gerar. Ó, se vocês observarem aqui, ó, a nossa linha 4, no dataframe original, ele estava com dados faltosos. O que é que eu fiz aqui? Onde tiver região faltosa, eu vou preencher com a média da minha coluna. Só relembrando como é que eu sei que eu estou preenchendo com a média, eu posso vir aqui, ó, aplicar, no caso do DF, né? Eu posso aplicar o meu describe, deixa eu fazer aqui uma caixinha antes, para não bagunçar meu código aqui. E depois eu vou mandar para vocês. A gente pode vir aqui, ó, def.describe. E tá aqui, ó, o valor médio da primeira coluna, né, primeira coluna numérica. Então, é 357.33, tarará, tarará, tarará. Então, ele preenche exatamente com o valor médio, tá? Ah, mas isso pode gerar algum problema não no treinamento do modelo? Pode, mas pelo menos você não está perdendo toda a informação do teu dataset, tá? Se, por exemplo, forem posições bem esparsas de dados faltosos, isso pode ser uma boa forma de você preencher os valores sem gerar dados que são muito, vamos dizer assim, muito anômalos em relação à média da população dos teus valores. Se você bota a média, você está pegando exatamente o comportamento médio dos teus valores, tá? Do mesmo jeito, ó, eu posso fazer o preenchimento utilizando a moda ou a mediana, tá? Quando eu falei, acho que quando o Ângelo estava discutindo, eu acho que eu falei da moda, mas é a mediana que ela tem um comportamento um pouco mais estável quando você tem valores aí do tipo outliers na tua população. Então, vou até corrigir aqui o nome, né? Então, ó, eu posso preencher com a mediana, fazer a mesma coisa. Eu vou criar um data frame novo, e aí eu vou pegar esse data frame e vou verificar como é que está o comecinho dele. E aí, ó, eu preencho meus dados faltosos com os valores da mediana de cada coluna, tá? Então, ó, o FILNA, se vocês forem depois na documentação do Pandas, ele permite várias regras de preenchimento de valores, tá? Inclusive, você pode criar regras bem específicas, tá? Uma outra forma, que depois eu mostro para vocês com mais calma, a gente pode pegar e fazer o preenchimento em janelas, tá? Ao invés de pegar, por exemplo, a média da coluna inteira, eu posso preencher o valor na dada posição com a média de 10 pontos daquela região. 5 antes da posição do dado faltoso,
5 posições depois. Vou lá, pego a média daquela região e preencho o meu dado faltoso, tá? Então, tem várias formas de a gente fazer isso, certo? Uma outra forma legal é simplesmente fazendo a interpolação. O que para determinados conjuntos de dados na engenharia é bem coerente, né? Por exemplo, o Angelo falou aí da questão da temperatura. Dependendo do teu sistema, a dinâmica, né, de mudança de temperatura, ela pode ser bastante lenta. E aí, de repente, colocar só a média como valor de preenchimento não seja legal, mas interpolar entre os valores antes e depois pode ser uma estratégia bem interessante, tá? Então, o Pandas tem um método chamado interpolate, tá? Interpolação. Você tem que definir qual é o método de interpolação que você quer utilizar, linear e outros métodos possíveis. Vamos até ver aqui por curiosidade, né? Deixa eu ver aqui. Documentação do Pandas. Vamos ver o que é que ele fala aqui sobre o interpolate. Interpolate. Os métodos que ele tem disponível. Por padrão, ele usa um método linear, mas a gente pode usar o PED, eu tenho aqui, ó, Neversteel, Zero, quadrático, cúbico, spline, então vários métodos numéricos especificamente de interpolação, e ele permite que a gente use. Ó. Eu posso, por exemplo, utilizar um método polinomial e definir a ordem do meu polinômio, então ele permite que a gente faça a interpolação de diferentes formas, tá? O limit direction aqui, ó, que é um outro parâmetro, vou só mostrar aqui para vocês, o que é que ele define? Ele define o seguinte, olha, dentro daquela região, quantos valores vazios eu posso preencher, né? Valores consecutivos. Porque, por exemplo, pode ser que os meus valores vazios se limitem a um dado momento quando o meu sensor deu uma falha. Passou 1 hora sem coletar dados. Então, eu vou ter 1 hora de espaço com dados vazios. Dependendo da taxa de amostragem, isso pode levar a 5 pontos, né? Ou vamos colocar aí 6 pontos, né? 1 ponto a cada 10 minutos. Pode ser 60 pontos, né? 1 ponto a cada 1 minuto. Ou pode ser ainda 3.600 pontos, né? 1 ponto a cada segundo. Então, o limit direction, ele define exatamente quantos espaços vazios consecutivos a gente vai preencher, tá? Aí ele tem a opção forward, né? Para frente, backward, né, para trás ou ambos. Então, daquele ponto, tantos pontos não numéricos para trás, missing values para trás e para frente, eu vou preencher utilizando a minha regra de interpolação. Se tiver tudo certinho na sintaxe, a gente vai gerar aí o nosso novo data frame preenchido e mesma coisa, né? Eu vou avaliar aqui o head, já que a linha 4, a gente sabe que é uma linha que está com um dado faltoso. Aí vê que interessante, né? Eu vou fazer um head aqui com 10 linhas. Porque a gente vai pegar algumas linhas depois da linha 4. Vamos verificar inicialmente se depois da linha 4 eu ainda tenho dados faltosos. Opa! Só para a gente ver um negócio legal aqui. Ó, tenho dados faltosos, pronto. Eu tenho dados faltosos na linha 4, 5, 6 e 7. Mas na linha 8, percebam que a variação desse parâmetro aqui, né, o primeiro, ele não está muito distante, né, da linha 8 para a linha 3. Quando a gente observa os preenchimentos baseados em média e mediano, como a gente fez aqui, ó, vou colocar 10 aqui, a gente está basicamente repetindo os valores, ó, tá?
E você vê que tem uma diferença, né, considerável aqui nesses valores que eu estou preenchendo. Eu estou saindo de uma população ali em torno de 550, né, no meu parâmetro, e eu jogo aqui de paraquedas um conjunto de valor de 357. Mesma coisa aqui na mediana. Tá? Novamente, dá um valor aí um pouco deslocado, mas quando eu uso a interpolação, olha que legal. Ele não somente preenche com valores próximos, né, à população local, como não preenche com valores repetidos. Como é uma interpolação, ele vai preenchendo com os valores exatamente naquela equação, né, determinada que você colocou como parâmetro. Como eu utilizei uma interpolação linear, ele definiu aqui, né, uma retinha de regressão entre o primeiro ponto não faltoso lá atrás, né, o 555.819 até, desculpa, a linha 8, né, que é o 554.029. Então, você vê que ele faz uma interpolaçãozinha aqui, tá? Como eu utilizei o método forward, ele está jogando os valores mais para frente, né? Se eu jogar o buff, deixa eu ver aqui, como é que ele muda os valores. Vamos só memorizar aí um pouquinho, tá? Então, eu tenho aí os valores 55, 461, 103, 745. Vamos ver como é que ele fica agora. No caso aqui do buff ele não mudou. Deixa eu ver se o backward, se ele vai modificar. Backward. Pronto, o backward ele muda um pouquinho, tá? Ele está jogando os valores mais próximo agora do... Não, mesmos valores, né? Eu acho que isso vai ter alguma coisa significativa quando o número de dados faltosos nessa região for bem grande. Como só foram 4 aqui, né? 1, 2, 3, 4, ele não deu uma diferença muito grande. Mas, enfim, ó, o que é interessante? A interpolação ela gera valores que são mais coerentes no preenchimento daquela região. Tá? Mas, enfim, você tem várias possibilidades. Uma possibilidade bem elegante aí seria o preenchimento utilizando o interpolate. Vejam, para preencher com valores constantes, tipo média, mediana, a gente usa o FILNA. O interpolate é uma forma de preencher valores faltosos, mas não é o FILNA, é o método interpolate mesmo. Aí a gente vai ter que definir quem é o método e outros parâmetros, como, por exemplo, a direção limite de preenchimento. Tá? Então, aqui são algumas formas que a gente pode preencher os valores vazios. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que a gente não comentou ainda, é que dependendo do problema que a gente vai atacar, pode ser que não seja interessante a gente ter dados duplicados, tá? Isso principalmente em problema de classificação. Ângelo comentou aí algumas situações problemáticas de aplicação de machine learning, por exemplo, para reconhecimento de pessoas, né? Ângelo, tá aí, Ângelo? Chefe? Tô sim, pô. Tô aqui. Pronto. Repete aí de novo aquele exemplo lá que tu estava vendo aí, do modelo que o pessoal colocou para criminoso. Não é aquela história lá que eles pegaram um banco de dados, né, com informações. Isso. E aí, como a população de pessoas pretas, elas têm, né, estatisticamente tem mais gente, né, dessa cor com problemas né, lá nos Estados Unidos, aí o que acontece? O modelo pegou esses dados, né, com esse tipo
com esse tipo de informação e ficou enviesado, né? Ou seja, aí ele começou a dar resultado errado porque estava enviesado, né? Não conseguia distinguir Então, quer dizer que a pessoa negra... Porque chegam uns cabos aqui, aí estão me atrapalhando. Tô ganhando uns brindes aqui. Peraí, Podia ser algo, né, velho? Agora chega na aula dele aqui atrapalhando. Vai, adianta aí, Fred, que eu vou desligar o microfone para não atrapalhar aqui a aula. Então, vê, num caso como esse, qual o grande problema? Se você tiver uma quantidade muito grande de dados duplicados, por exemplo, para uma categoria, uma classe de indivíduos, isso pode gerar um tendenciamento, né? um viés aí no teu modelo. Isso vai gerar um modelo enviesado, tá? No caso de regressão também, isso pode ser um problema. Então, ao invés de você ter um modelo que tem uma boa região de predição, ele pode se acumular muito numa dada região que tem muito dado duplicado. Principalmente se os dados duplicados representarem um percentual considerável do teu conjunto de dados. Então, às vezes, é interessante a gente remover esses dados duplicados, tá? Como é que eu posso saber, por exemplo, quantos dados duplicados eu estou eliminando aí da minha base de dados? Tá? Ao invés de ficar procurando dados duplicados, a gente pode usar o comando drop duplicates. O Pandas automaticamente vai analisar o data frame e se ele verificar que todas as colunas de linhas, né, instâncias distintas forem idênticas, ele vai lá e elimina. Então, a gente pode até fazer um comparativo aqui, ó, utilizando o shape, né? Eu posso fazer um df shape e depois agora tu viu a meta que eu tava pedindo? No caso aqui, sem duplicatas, né? Eu partindo do pressuposto que eu tenho duplicata de valores. Pontos. Não vai não. Poxa, eu votei contra. Então eu vou executar aqui. Vamos ver se ele tem alguma diferença. Pois é, o bonitinho. Faz as médias e vem pedir. Eu mesmo, aluno hoje, pra mim, o aluno chegar. Não é método. O aluno chegar hoje pra mim, ó, deu método. Se vire, velho. Eu não vou dar minha cara a tapa nesses caras, não. Eu fiz isso com o Maísa, porque ele tinha acabado de perder a matrícula. O cara tá fora, vai se perder a matrícula. Eu mesmo, vai se perder a matrícula do meu irmão. Eu não tô tomando toda a matrícula dos meus filhos, porra. Eu vou tomar da tua. Porra. Tem hora que é foda. Eu sei que o cara tá trabalhando. Quando eu apliquei o Drop Duplicates aqui no dataframe original, e ele está com o mesmo tamanho, né, nível de linhas e colunas do que seria o meu dataframe sem duplicadas, qual é a consequência disso aqui? Qual é a conclusão, na verdade? Que no meu dado original, eu não tenho linhas repetidas. Linhas, tá, gente? Não é coluna. Por exemplo, aqui, ó, a gente pode ver que essa coluna, pressão do óleo gerador, ela tem vários valores repetidos. Mas quando eu olho as linhas, elas não são idênticas. Tá bom? Então, o Drop Duplicate vai eliminar conjuntos inteiros de instâncias idênticas, não numa coluna, tá? Não. E é interessante, às vezes, a gente fazer essa análise para ver se eu tenho muito dado repetido que pode gerar um viés no modelo treinado. Tá? É que eles inventam as merdas. Uma outra coisa importante, eu acho que o Ângelo comentou, é a questão da harmonização, né, dos nossos valores numéricos. Que doido isso é essa? A gente vai discutir isso com calma, quando for discutindo cada modelo que a gente vai trabalhar. Mas existem modelos que são muito sensíveis aos valores numéricos que a gente apresenta para eles para pedir treinamento. Um modelo que é muito sensível à escala de valores não é isso que eu tinha falado também. Redes neurais. Não, porque se o cara quiser entrar, a gente vai ver depois o porquê como se a gente quisesse fazer a máfia. Mas já a rede neural é sensível à escala isso não é isso que a gente tá fazendo a máfia. Os caras daqui a pouco trabalha normalmente agora tá ligado que eu tô ligado eu tava na escala muito estreita para a rede neural. Eu tava na reunião. E aí como é que eu posso fazer essa conversão? E vamos entender um pouquinho o que é que significa. Sabe o que tá acontecendo? Imagina que tu tem aí, eu tava na reunião de dividir o dinheiro.
É aquele negócio, colunas de eu tô na valores, comissão, pô. Aí tá eu, cuja Jorge, escala aí a gente lá discutindo, não, tem é que na dar casa de aí não, porque tem que ter 1 mais a dinheiro 5, pra por cobrar, né? Aí exemplo, eu falei lá tá? uns negócios. A Aí escala eu de digo, valores aí de mas é variação. fácil, que faz uma E eu tenho simulação outros e que já resolve. vão para a casa de Vê, 1.000, eles já estão tudo 500, de 60. Então, veja, eu culpando tenho a gente. colunas aqui cujos valores numéricos variam muito em termos de escala, tá? De variabilidade. Qual o problema? O problema é que, dependendo do modelo que a gente vai treinar, isso vai gerar uma confusão e o modelo não vai conseguir convergir em termos de acertar nas suas predições. Então, a gente precisa fazer uma E transformação outra, no velho, DataFrame são os para que passas, né, todas velho? as São os passos, colunas vão puxando. Mas eu digo agora tenham uma essas palhaçadas. variação, né? O comportamento mantido, O nome da gente é mas doce, tem na uma boca desses variação caras. agora Só que a numa gente na hora, escala bicho, eu próxima, não vou de não, uma sabe por quê? coluna para outra. Porque a gente tá aqui, velho, a gente Então, vai a gente chamar tem pra duas comissão, formas gerais de fica falando fazer de isso, tudo. tá? Vocês, Ou agora quando a gente através da mete o negócio, chamada bota pra fuder. normalização, ou da chamada padronização, tá? O que é a normalização e o que é a padronização? Bem, normalização, de Relaxa, maneira pô. geral, a gente vai pegar a nossa coluna numérica, isso individualmente, coluna por coluna, e vai fazer o seguinte, olha, eu vou agora determinar que o menor valor de todos, eu vou Ele me agradeceu. atribuir ele, relacionar ele ao valor 0, por exemplo. E o maior valor de todos ao valor 1. Ele falou pra mim, ó, Então, eu estou normalizando entre 0 e 1. E os valores intermediários vão ficar dentro da escala entre 0 e 1. O menor valor é 0, o maior valor é 1, e os outros vão ficar ali, 0.0 alguma coisa, 0.1, 0.5, assim por diante. Na hora que eu faço isso individualmente, o que é que eu estou garantindo? Que eu vou manter a proporcionalidade dos valores entre si, só que eu estou reduzindo todos para variar entre 0 e 1. Tá? Aqui, ó. Do mesmo jeito, que o orientador vai no dependendo estágio do do que aluno você pra quer ver se tá tudo analisar, certo. talvez a normalização entre 0 e 1 não seja legal. Fui lá, Porque você está transformando os ver se menores tá tratando valores bem, se você em tá estagiando 0. mesmo, você tá tratando E chefe. pode ser que Feito o fizeram teu comigo quando modelo era lá de machine learning que tu vais foda, vou botar isso no relatório do médico. treinar, Aí, não velho, goste muito disso. que bicho O que a gente pode mentiroso, fazer? não. A gente pode fazer a chamada padronização. Ao invés de gerar um rescalonamento entre 0 e 1, eu vou rescalonar agora entre um valor médio variando dentro de uma janela de desvio padrão. Aí é a padronização. Não vou mentir, cada elemento do meu, cada coluna do DataFrame, eu vou tirar a média e vou tirar o desvio padrão. E vou dizer, olha, eu vou agora escalonar todo mundo entre um valor médio e variando entre mais ou menos o meu desvio padrão daquela coluna. De novo, eu faço eu enxugo, né? Eu dou uma encolhida aí na variabilidade dos meus valores, só que agora eu não estou trabalhando entre 0 e 1. Eu estou trabalhando, por exemplo, entre menos e mais o desvio padrão da minha população, tendo lá o valor médio como referência. Gordinha crocante, delícia. Tem duas formas de fazer isso. Eu posso fazer direto pelo Pandas, usando, por exemplo, essas duas instruções aqui. Deixa eu só pegar depois que a gente constrói, né? O nosso DataFrame, para a gente ver a diferença em termos de valores. Né? Quem estava reclamando? Eu vim falar. Mas Lázaro vamos fazer agora um negócio chique, né? Bom, se eu já fiz o meu interpolate aqui, eu vou trabalhar agora com meus dados interpolados. Né? Então, bota na pauta aqui. Interpolação. Isso. Acho que eu vou brigar com o Rodrigo e com o Dácio. E aí vamos comparar. Não é aqui não. Ia fazer besteira aqui. Não é esse ponto. É aqui embaixo. Isso. Então, aqui vai ter. Justificação alto salário. Se essa garrafa é de brilho, é minha. Aqui. Vocês estão acompanhando ou estão viajando na maionese aí, hein? Tá todo mundo acompanhando direitinho? Mas bota essa na reunião, tá? Porque eu vou falar com o pessoal. O menino reclamaram ontem. Quem já jogou a toalha aí? O cara falou, ó.
Que o menino falou, o dinheiro tem que sair utilizando norma. Mas quem é que sabe? Não tem uma dele. Todo mundo foi. Você não tá mais aí, não. Aí, Tô aqui. vamos ver se a gente prepara para uma ali. Acorda pra vida, Sim, galera. tá aqui ainda, professor. Irmão, mas essa não tem Tudo norma. bem. É o cara, o Firmes e professor fortes. usar a norma na É que a gente fica contando as instalações histórias do industriais é só norma. depois vocês É só ficam código aí, árabe. Eu vou dizer pra já você, o meu aluno meio que sabe anestesiado. que é o código árabe, ele vai abrir, vai ver norma. Agora, Deixa eu tem cadeira e pegar a pessoa cadeira, né? aqui. Tem cara e cara, né? Vou ter que voltar lá e agora eu tô doido de tirar. Ah, tá. Aqui tem uma coisa importante. Vê, Quando tirou, a gente tem na nossa base de dados uma coluna de timestamp. E aí, para fazer a normalização, não posso normalizar valores que não sejam numéricos. Aí a gente tem que fazer um macetezinho aqui para conseguir fazer essa tu tá ligado que ele normalização, bota tá? uma, duas e O que é três que eu fotos, faço? botar Eu um, posso chegar aqui e gerar um data frame Ei, daqui a pouco sem vamos a botar aquela coluna disciplina que numérica. tinha fator 5 lá em refrigeração. Como é que eu posso fazer isso de maneira Vai botar simples? fator 5 De agora, novo, eu Faltou vou 10. pegar o nome das colunas, Aonde? no caso aqui, Mas ali tinha, né? Porque ali a gente via soldagem na mesma disciplina. Era só. Na Polim. Como eu sei que Aqui, né? a coluna de timestamp é logo a primeira, 55 aí eu posso fazer o seguinte: Fator 5. df Aí depois faltou 5. df2, vou faltou colocar 5. aqui para simplificar, né? Até o nome. df2 vai ser igual ao df interpolação colunas de 1 até a última coluna. Deixa eu separar aqui para não mexer muito no código, fazer isso antes. Vamos ver se ele vai aceitar. Ih, aceitou. Show de bola. Deixa eu ver quem é agora o meu df2. Se está tudo certinho. Se eu eliminei por enquanto a primeira coluna, que é a coluna do timestamp. Filé, só tenho agora valores numéricos. Deixa eu ver se é isso mesmo. The types. Isso. Beleza. Então, eu vou trabalhar com esse df2. Deu para entender o que foi que eu fiz? Como a minha base de dados, meu data frame original, né? No caso aqui, já sem valores vazios, tem uma coluna que é string, uma coluna não numérica, eu não posso normalizar essa coluna. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer um data frame novo, né? Um sub-data frame aí, que só contém as colunas numéricas do meu data frame original. Tem várias formas de fazer isso, uma simples é como eu fiz aqui, né? Peguei um vetor com o nome das colunas e gerei um novo data frame selecionando só as colunas numéricas, tá bom? Então, voltando agora aqui, eu vou fazer a minha normalização. Então, agora é com df2, 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 df2. E agora a gente vai ver o que é que nós temos de informação aqui. df2 e normalização. Ok. Cruzou dos dedos. Show de bola. Ó. Percebam, eu vou mostrar aqui esse aqui ele não mostrou, né? Porque ficou lá embaixo. Eu vou mostrar lá em cima. Eu tenho E aí? Na verdade, esse aqui que eu vou tirar. Espera aí que Fred leva a gente. Fred leva a gente. Eu tenho meu df2 original. Conta a tua Tá história. aqui, ó. Como é? Conta a tua história. Tu vai, tu fica. Saca só. Estão vendo os valores, né? casa, A escala de valores aqui de cada coluna. O Fred tá aqui. Ó, na casa de 500, na casa de 61, menos 490, 1.25. Cada coluna está dentro de uma faixa de escala de valores diferentes. Quando eu faço a normalização, todo mundo vai para a escala entre 0 e 1.
tá? Eu normalizei todas as minhas colunas para uma escala definida. Se eu faço o describe aqui, ó, deixa eu botar aqui embaixo, vamos comparar aqui, df normalizado ponto describe. Se eu faço isso aqui, ó, percebam que para todas as colunas, olha o valor mínimo e olha o valor máximo. Então, eu fiz um reescalonamento dos meus dados. Eles saíram de escalas totalmente diferentes, todo mundo agora está escalonado entre 0 e 1. Isso é uma maravilha para que os modelos de machine learning, eles aprendam e tenham uma convergência no treinamento mais confiável. Beleza? Entenderam o que eu fiz? Sim, não, talvez. Quem está vivo, quem não está? Entendi, Freire. Beleza? E os demais? Todo Entendi, mundo professor. tranquilo? Pronto. Senhor José Ângelo, entendeu? Senhor José Ângelo, nosso aluno aí ilustre, do Proeja. Vai ficar calado porque tá gravando. Isso tá... Olhe. Contenha-se. E a gente pode fazer a mesma coisa, ó, só que agora com a questão da padronização. Ao invés de deixar a escala entre 0 e 1, eu vou deixar a escala agora entre menos e mais o desvio padrão, aproximadamente, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa e vou dar aqui o meu describe depois, tá? Então, eu vou fazer já isso aqui e vou dar um padronização ponto describe. Olha que legal. Percebam que agora o valor mínimo de cada um é diferente, o valor máximo de cada um também é diferente, mas ficaram bem menores, tá? De novo, a gente pega variações totalmente distintas de cada coluna e a gente meio que dá uma enxugada. Só que aí o menor valor e o maior valor para cada coluna não é mais 0 ou 1, tá? Tá ali pegando o valor médio e jogando ali o menor e o maior entre os nossos... enfim, uma relação entre média e desvio padrão. Deu para entender? Sim, não, talvez... Sim? Não? Posso continuar? Vocês estão me ouvindo ou caiu a conexão? Não, pô, a gente tá aqui. Ah, tá. É que eu acho que o povo já... É que era da janta, meu velho. 7 horas já começou... Mas já desligou o áudio e vídeo. Mas estou terminando já, tá? Prometo. Não, fica tranquilo porque tá E gravando, aí? então Pronto. foi registrado. E aí, ó, quando a gente vai trabalhar com os nossos modelos, né, nosso treinamento, por exemplo, a gente pode fazer uso de métodos que fazem a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Mas que eles têm uma série de outros recursos, certo? A gente vai falar muito depois, mas tem uma biblioteca chamada Scikit-Learn Mas eu tô gravando só. do Python, Eu tá? falo um pedaço, Que eu falo. ela é usada exatamente para treinar modelos de machine learning, tá? Ela tem uma bibliotecazinha interna, né, um submódulo chamado Pre-Processing, tá? Que é exatamente de pré-processamento de dados. Dentro dele a gente tem um método chamado, um conjunto, né, de métodos e funcionalidades chamado de Minimax Scaler, tá? E tem um outro que é o Standard Scaler, tá? O que é que eles fazem? A mesma coisa que eu acabei de fazer. Se eu crio um escalonador do tipo Minimax Scaler, eu consigo transformar os meus dados, tá? Aqui,
para a minha escala entre 0 e 1, a escala minimax. Do mesmo jeito, se eu crio um outro escalonador do tipo Standard Scalar, eu posso fazer a transformação dos meus dados para, pegando a média como valor central e jogando o desvio padrão para negativo, um desvio padrão para positivo, certo? Então, esses dois conjuntos de comandos aqui que eu estou colocando, eles fazem a mesma coisa do que eu fiz lá em cima, certo? O que foi que eu fiz aqui antes? Basicamente, eu estou pegando só os valores do meu data frame para jogar dentro do meu escalonador, certo? Porque, na verdade, o escalonador aí, usando o scikit-learn, ele já parte do pressuposto que os dados são matrizes, tá? E aí, muitas vezes, quando a gente trabalha com data frame, pode ser que dê um probleminha. Aí eu prefiro já transformar tudo para matriz. Estou pegando só os valores do meu data frame. Como eu fiz aquela remoção lá da coluna de timestamp, eu vou usar aqui o df2 para gerar o df valores. Aí vamos lá. Óbvio, sempre vai aparecer uma besteirinha aí. Quem são as colunas? Ele está reclamando de quê? Ah, tá. Eu tenho que pegar o df2 colunas. E foi, tá? Se eu vier agora aqui, ó, em df normalização minimax 1 e pegar o describe dele, vai ter que dar exatamente o que a gente fez lá em cima. Certo? Ó, ele escalonou entre 0 e 1 para todo mundo. Exatamente como a gente fez aqui, ó, com esse comando minimax, tá? Ó, escalonei entre 0 e 1 o meu conjunto de dados numéricos. Então, ele faz basicamente a mesma coisa. Do mesmo jeito, eu posso fazer isso, né, determinando o escalonamento agora, utilizando a média e desvio padrão. Então, eu posso vir aqui, faço a minha conversão, ele vai dar o mesmo errinho, que aqui é o df2, para poder pegar o nome das colunas. E quando eu faço df padronização 1, com describe, a gente tem que ter a mesma resposta, ó, do que eu tive lá em cima com o meu método de processamento de padronização. Pega só aqui a primeira coluna para verificar, ó, valor máximo 2.08, valor mínimo menos 1.77. Agora eu tenho 2.08 e o valor mínimo menos 1.77, tá? Então, são esses métodos aí que a gente usa para poder fazer o nosso pré-processamento. Chefe Ângelo, a gente dá uma parada e eu posso continuar na próxima aula? Como é que vocês preferem aí? Vamos, pode parar, a gente continua daqui, sem problema. Porque semana que vem a gente já começa com os modelos, aí a gente termina, entendeu? Porque Pronto, então é o seguinte. acho melhor você explicar com mais calma do que correr. Beleza. E aí daqui a gente já pula para os modelos, entendeu? Pronto. Então, semana que vem, logo no comecinho, de 4 horas, eu já vou explicar exatamente esses últimos comandos aqui, para a gente ter uma noção de como, por exemplo, remover os pontos anômalos, tá? Usando algumas regrinhas bem simples, e aí a gente já começa com a parte dos modelos propriamente ditos. Tá bom, pessoal? Beleza. Pronto, chefe Ângelo. Beleza, eu vou parar aqui a gravação. Tá.